Boa noite, Adriano. Boa noite, Wilson. Boa noite. Aí, Tudo bem? tudo bem? Glória É, a O áudio Deus. tá, o áudio tá bem? Tá ótimo. Boa noite, Adriano. Boa noite. Pastora, a Rebeca tá on agora? Não entendi? A Oi, tô Rebequinha. aqui. Tá. É porque assim, ó, como eu vou apresentar, né, eu vou mostrar uma tela. Como foi que você fez? Ah, tá. Eu vou te tornar anfitrião, então. Tá bom? Para você conseguir compartilhar a tela. Aí você sabe É, compartilhar? sim, é nesse share screen aqui. Isso. Ah, mas se eu Pronto. compartilhar, só vai Ó, mostrar para vocês, né? eu acabei de liberar para você. Para mim, como eu tô no computador, aparece todo mundo e ainda aparece você. Mas depende Ah, de onde o pessoal tá ah, acessando, entendeu? tá bom. É que no meu que tá no PowerPoint, aí. Ah, sim. Vê se você consegue aí apresentar já. Deixa eu ver aqui, deixa eu. Cadê? Qual que é essa aqui? Essa tela, vocês estão vendo? Sim. Sim. E agora? Tá bem, né? Também. Ah, beleza. Amém. Vamos estar orando, então, para iniciarmos a nossa reunião. Rebeca, Oi. ora por nós, querida. Jesus, nós te agradecemos por este momento. Eu te peço que o Senhor esteja nos dando sabedoria, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações para que a gente possa estar entendendo essa palavra de hoje, que a gente possa entender com toda a profundidade que o Senhor quer nos ensinar. Te peço pelo Wilson, Jesus, que você esteja usando ele, que essa apresentação que ele está fazendo, ela possa realmente mudar as nossas vidas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tirar aqui, gente. Tá um barulho. Ok. Então, todos estão vendo, né? A tela? Sim, Então, tá podemos, dando para ver. podemos começar? Podemos. Ok. Então, gente, a Mira, ela não pôde participar, né? Porque ela passou mal, né? Foi pro hospital. Aí, assim, ela queria, né? Falar comigo também, né? Mas, assim, aí não deu para ela, quem sabe, na próxima oportunidade, né? Então, gente, então vamos dar início. É livre-arbítrio, né? Continuando o que as meninas pregaram no domingo, né, anterior, que é sobre o livre-arbítrio. Aí, a gente já começa aqui falando sobre o que é livre-arbítrio, né? Se você pensar no dicionário, tem vários significados. Mas, assim, o livre-arbítrio é a capacidade de escolha realizada pela vontade humana, né? Nós temos escolhas. Então, aqui é um exemplo, fazemos escolhas o tempo todo. Escolhemos a roupa que vamos vestir, né? O carro que a gente quer, e qualquer outra coisa que a gente quer na nossa vida é uma escolha. Então, isso fala que nessas escolhas a gente tem uma personalidade. Então, essa palavra personalidade, eu vou falar um pouco mais na frente, né? E aqui eu coloquei um texto aqui, de início, que fala, deixa eu ver aqui, aqui, beleza, baixei, que fala, Deuteronômio 30:19, os céus e a terra tomou hoje por testemunhas contra vós, de que tenham proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês anotem, tá? Vocês anotem, porque, assim, nessa palavra aqui, vocês podem ter um pensamento, outro pensamento, alguma outra dica, assim, que vocês for falar depois no final. Aí eu aconselho que vocês anotem. Então, a gente vai começar.
Aqui eu escrevi assim, onde tudo começou, né? A gente sabe que na criação, né? Lá no Jardim do Éden, tudo começou, como está lá em Gênesis 1, do versículo 26 e 27, que fala, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criaram. Aí outro versículo de Gênesis, e o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem, olha a ordem do Senhor, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, o Senhor deu essa ordem para Adão, né? Só que aí, Satanás, ele ouvia essa conversa de Deus com Adão. Porque no versículo, descendo um pouco mais em Gênesis, Satanás diz assim, é certo que não morrereis. Ou seja, quando Satanás chegou para a mulher falando, é certo que não morrereis. Mas Deus falou, ó, se vocês comerem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Né? Só que aí Deus estava falando, né, da morte espiritual. Né? E Satanás, o que ele faz? Ele transformou a verdade de Deus numa mentira. Né? Ele transformou, porque Deus disse que sim, vocês vão morrer. Ele disse que não, é verdade que não morrereis. Aí, dando continuação, no Gênesis 3:22. Já depois que o homem, né, comeu do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, então declarou o Senhor Deus, eis que agora o ser humano, né, o homem e a mulher que tinha criado, Adão e Eva, tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-o, possa viver para sempre. Oi, Wilson, rapidinho. Sim. Tem como você admitir a Dandara? Ela tá pedindo para entrar na reunião. Ah, tá, tô vendo aqui, ó. Não sabia, não. Tava bem bom aqui, ok, admiti. Obrigada. De nada. Então, gente, tal. Então, depois que Adão e Eva, eles comeram, né? A Eva, né, ela foi, né, seduzida pela serpente, eles acabaram comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal e acabaram pecando, né? E aí o Senhor falou assim, ó, então declarou o Senhor, eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós. Então, eu marquei aqui, ó, se tornou um de nós. Eu marquei porque Deus falou, se tornou um de nós. Ou seja, então, a gente imagina que no paraíso estava Adão, Eva, Deus. E quem seria esse outro nós que Deus está falando? Ou seja, então a gente pensa aqui, já era Jesus e Espírito Santo. Só que a gente não tem assim, não fala que Jesus apareceu para Adão, né? Fala Deus, certa hora do dia, aparecia para Adão. E a gente sabe também que Deus, ele é um só, né? Ele é três, mas ele é um só. Então, eu marquei isso aí, que achei interessante. E Deus, né, como ele comeu, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus ele foi, como você está dizendo, foi esperto, assim, né, o Senhor é esperto, assim, ou tem outro modo de falar. Então, ele pensou, então, se ele comeu da árvore que eu mudei para não comer, com certeza eles vão comer da árvore que está no meio do jardim. Então, para eles não fazerem isso, a gente vai ter que expulsar eles do jardim. Então, foi isso que aconteceu. E aí, eu marquei aqui, ó, lá em João, capítulo 1, versículo do 1 ao 2, que ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Então, é claramente uma menção de que já, lá no Jardim do Éden, Deus, o Espírito Santo, Jesus, ele já estava ali. Só que a gente não sabe se realmente Adão viu Jesus e o Espírito Santo. Eles são só, não? Então, isso não tem tanta, né, revelância, mas é só para a gente entender um pouco. Então, aqui eu falo que, assim, ó, eles tiveram a escolha. E por mais que Deus dissesse para não comerem da árvore que ficava no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem, eles morreriam. Aí, assim, eles morreriam. Eu coloquei aqui, entre aspas, que é a morte espiritual, né, que Deus estava falando. Porque a Espírito falou, é certamente que vocês não vão morrer. Mas Deus falou que morreriam. É a morte espiritual. Porque sem Deus, nós estamos mortos, na verdade. Vida só é em Deus. Por isso que Deus fala, olha, esse que eu proponho diante de vocês, a vida e a morte. Ou seja, ele está dizendo que vida, se a gente escolher Deus, porque Deus é vida. Então, se não estamos em Deus, nós não temos vida. Então, se nós estamos no mundo, nós estamos como se fossem mortos, né? Então, vai escolher a Deus. Aí, então, o pecado, né, entrou no mundo. E o pecado nos afasta de Deus. Pois Deus é luz e não se mistura com as trevas. Ok.
Aí aqui, eu vou falar aqui sobre um breve, um pouco recapitulando sobre a predestinação, né? Que as meninas falaram. É bem um pouco mais rápido, sabe, gente? Que é assim, a predestinação, assim, se você pesquisar no dicionário, tem vários, né, modos que fala. Ele diz que é a determinação antecipada do destino de algo ou alguém. Então, a gente sabe que no Grande Estado a gente tem um lema, né? Onde a Bíblia fala, nós falamos. Onde ela não fala, nós não falamos. Então, eu separei aqui, na Bíblia, alguns versículos, umas passagens que falam da presciência de Deus. Que, como sabemos, Deus sabe todas as coisas. Então, que se Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente. O que significa essa presciência de Deus? A presciência é o que antecede a onisciência. Deus, ele sabe todas as coisas. Só que, quando ele cria todas as coisas, antes disso, ele já pensou em algo. Então, aqui, eu vou destacar um pouco mais à frente, tá? Um exemplo na Bíblia, Jeremias 1:4-5, de que Deus é onisciente. A palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Então, gente, a gente vê claramente que Deus, ele é como se fosse um exemplo, ó. Digamos que aqui na Terra, nós, né, seres, né, humanos, nós queremos um emprego. Digamos que nós passamos, nós estamos com uma seleção. Qualquer patrão, ele vai escolher aquela pessoa, entendeu? Ele não vai escolher qualquer um. Ele vai escolher aquela pessoa que ele achou que tem capacidade para seguir com o trabalho que ele tem proposto. Então, a gente aqui mostra claramente que Deus escolhe pessoas. Deus escolhe quem ele quer. Não, ele escolhe. Então, ele escolhe capacitado ou ele capacita, né? Os escolhidos, como fala. Sabemos que Deus conhece todas as coisas. Então, o que seria a presciência que eu falei? Né? A capacidade de antecipação. Então, aqui gente, ó, antes de debater tanto, né, com essa questão da pré-determinado, então de que a gente ficarmos discutindo ou batendo cabeça tentando decifrar esse mistério de Deus. Aí, eu vou trazer uma passagem na Bíblia que fala sobre isso. Em Deuteronômio, capítulo 29, que é que ele fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessas leis. Então, assim, Deus, ele revela, né, o que ele quer. Então, o que ele revela, isso é revelado para nós. Só que tem coisas que Deus não revelou e nós não sabemos. E nós ficamos pensando, né, e agora, né? Aqui, eu expliquei aqui uma das reveladas de Deus, que tem várias, né, assim, na Bíblia, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo no batismo de Jordão. Ou seja, é uma passagem que está descrito, e teve muita gente, testemunhas, que viram isso, que fala aqui em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Então a gente imagina, nesse momento, que existia uma pomba que desceu do céu, que significa o Espírito Santo, Jesus, o Filho de Deus, e uma voz, essa voz misteriosa que quem ouviu ali era a voz de Deus. Então isso aqui é uma coisa revelada, que está na Bíblia, que revela para nós. Aqui dá um barulho dos cachorros aqui, gente, você não dá... Então, assim, ó, na Bíblia, há várias passagens que falam que Deus já abreviou ou sabia de certas coisas que aconteceriam no futuro. Aí eu separei mais uns aqui, de várias passagens que tem na Bíblia, né, para não estender muito nosso tempo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 11, ó, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade. E eles que gritaram, dizendo: que temos nós contigo, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Ou seja, gente, por que eu puxei esse versículo de Mateus, capítulo 8, versículo 29? Quando Jesus, lembra? Jesus, ele foi expulsar um demônio, uns demônios viram Jesus de longe, eles já falaram que eles conheciam Jesus. Ou seja, então, se eles conheciam Jesus, e eles estavam perguntando: por que você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Antes do tempo significa que já tem um tempo preparado para os demônios, certo? Então, assim, eu não quis entrar muito naquela questão da predestinação, porque, né, sempre teve esse debate, só que na Bíblia fala que a gente pode debater, mas
com sinceridade, sem agredir um ao outro, né, essas coisas. Então, a gente sabe que sempre existiu, né, como as meninas falaram no interior, sobre o calvinismo e o arminianismo. Então, sempre existiu esse debate, tal. Então, certas coisas, a gente, né, pede que Deus, que o Espírito Santo nos revele, né, revele para nós. E, então, eu puxei aqui essa parte para mostrar que os demônios já conheciam Jesus. Então, eles já sabiam que existia um tempo que eles seriam condenados. Então, ele falou, filho de Deus, porque vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Então, tem um tempo já determinado, separado por Deus. Aí eu também puxei outro versículo em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, e já não é, e ainda que é. Ou seja, então isso aqui é uma coisa que vai acontecer, que assim, já tá predeterminado. Deus já determinou que um tempo certo essas coisas vão acontecer, tá? E aqui, então, eu saí um pouco agora da predestinação e pulei agora voltando para o assunto, mas a gente vai voltar um pouco, tá? Na predestinação, alguns exemplos, tá? Aqui, o que significa ser pessoa ou ser vivente na Bíblia? Aí eu vou fazer uma pergunta agora. Por que os animais, como gato, cachorro, vaca, cavalo, não são pessoas? Né? Eles não são pessoas, aí eu separei isso aqui, ó, porque eles não têm vontade própria, beleza? Não têm domínio de existência, não têm capacidade de raciocínio, eles não pensam e não possuem alma. Agora, eu marquei porque não possuem alma, porque a gente sabe que no Gênesis fala o seguinte, em capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, o homem, ele foi feito alma vivente. Então, o homem é pessoa. O que significa ser pessoa? Pessoa significa ser uma alma vivente. Só que o homem, assim, tem as questões que falam que se Deus criou a gente com a sua imagem, a sua semelhança, quando o homem pecou, né, que ele foi expulso do Jardim do Éden, assim, ele perdeu aquela essência, né, de pureza. Ele não era mais puro, então ele não podia mais, né, assim, ter esse encontro com Deus, né, assim, porque Deus é luz, né, e não mistura com as trevas. Então, mas o homem ainda tinha essas semelhanças ainda, porque Deus falou, nós criamos o homem com sua imagem e semelhança. A gente ainda tinha alma, né, a gente ainda é pessoa. Então, a gente também pensa, uma coisa aqui, ó, o homem pensa, né, e como disse, há muito tempo atrás, um certo filósofo físico e matemático francês, o que é que ele disse? Aqui, ó, penso, logo existo. Ou seja, ele disse há muito tempo, né? Então, ser pessoa, ser humano, uma das coisas que a gente pensa, a gente existe. Os animais não pensam isso. O homem, ele tem domínio de existência. Aí, como assim? Domínio de existência. Porque o homem, né, é assim, ele tem inteligência que ele faz uma referência ao passado, né? Ou seja, ele fez uma coisa no passado. Então ele está agora no presente, analisando aqui a vida dele. Ele projeta para o futuro. Ou seja, é uma das coisas que a gente tem herdado de Deus, né? Deus criou, porque Deus, na Bíblia fala, ele nunca mudou. Deus é lá atrás, é no presente e será no futuro. Então a gente tem esses pouquinho que a gente viu lá atrás, tá agora no presente, fazendo as coisas certas e já pensa para o futuro, né? Então, beleza. Deus também possui esses atributos de pessoa, né? Porque Deus, quanto a número, ele é um, né? Porque ele é Deus, né? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a personalidade de Deus é 3. Mas por que eu falei sobre personalidade? Porque se a gente for ver na Bíblia, a Bíblia fala de 3 sentimentos, né? Assim, de três coisas que eu separei aqui, que tanto como Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, eles sentem, que é sentimento, eles têm inteligência e têm vontade própria. A gente sabe, né, que a Bíblia diz que quando a gente peca, o nosso espírito ele se entristece. Então, há esse sentimento. Então, é uma das coisas que a gente, né, que Deus, que a gente é todo de Deus. Aí, eu separei uma coisa aqui, gente, que é isso aqui, ó. Eu não posso dar conta daquilo de que eu não sou responsável. Eu falei, correto? Ou seja, se eu não sou responsável de uma coisa, por que eu vou pagar por aquilo? Se temos o livre-arbítrio, agora aqui é a criação da predestinação, um pouquinho de leve, tá? Para entender. Se temos o livre-arbítrio, né, a gente pode escolher livremente, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, a salvação, como podemos ver, é uma questão individual, né? Depende das nossas escolhas.
Aí, como eu puxei o versículo que fala em Romanos 14, versículo 12, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, quer dizer que as nossas escolhas, né, lá na frente, nós vamos se ver com Deus, nós vamos dar conta do que a gente vê aqui agora, né, nessa terra. E aí, aquela questão da predestina, predeterminado, sei lá, mas eu esqueço, me engano aqui. Ó, só um exemplo, tá, pra gente pensar, gente. Se Deus já predeterminou quem vai para o céu ou o inferno, então, Deus é responsável pelo pecado daqueles que vão para o inferno. A gente pensa assim, ó. Porque assim, gente, ó, tem aquela questão, né? A gente não confunde tanto nesse negócio de predeterminação e tal. Assim, eu acredito, eu sei que os irmãos podem discordar de mim, mas eu acredito assim, que Deus sim, ele predeterminou um tempo. Ele predeterminou que certas pessoas, né, infelizmente, vão para o inferno e que pessoas vão para o céu. Então, aí, só com base nesse meu pensamento, eu fui isso aqui, ó. Deus já determinou quem vai para o céu ou o inferno. Então, Deus é responsável pelo pecado daqueles que vão para o inferno. Aí, aqui embaixo, eu falei, Deus não é responsável pelo pecado de ninguém. Ora, vamos ver por quê? Para isso, a gente tem que entender o que é pecado, como o pecado surgiu e como ele age na pessoa. Então, se a gente pensar assim, ó, como o pecado surgiu? A gente sabe que a tentação, né? A Eva, ela foi tentada, ela foi seduzida. E a gente vê também, tem versículos que eu não coloquei aqui, mas tem versículos no Novo Testamento que ele fala que a gente é tentado. Antes de pecar, a gente é tentado. Você quer fazer uma coisa errada. Então, se você dominar aquilo, você não peca. Então, a gente tem que entender isso. Então, assim, Deus fala que Deus não induz ninguém ao pecado. Deus não induz ninguém ao pecado. Aqui, eu puxo um versículo de 1 João, capítulo 3, versículo 8, que fala assim, ó, aquele que pratica o pecado procede do pecado, porque o diabo, não, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E aí, quem peca é do diabo. Não, se você está pecando é do diabo, é o que fala aqui, né, procede do diabo. Aí, aqui eu puxei aqui esse aqui, até onde vai o nosso livre-arbítrio? Até onde a gente pode ir com essas escolhas, né? Aí eu puxei aqui uma história que a gente conhece Jonas, a gente conhece a história de Jonas, né? Desde criancinha, deixando ele crescer, uma história. Aí eu fiz questão de postar esse versículo aqui, só que tem coisas que não tá aqui, mas a gente vai falar. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Ou seja, livre-arbítrio, né? Ele descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aí uma pergunta que eu falo aqui para todo mundo, para a gente pensar. Afinal de contas, o que prevaleceu? A vontade de Deus, que mandou Jonas para aquele local, ou a de Jonas? A gente vê que a história de Jonas, a gente sabe que por mais que ele decidiu fugir da presença do Senhor, né, o destino que Deus mandou, que Deus falou para ele, que Deus falou, eu quero que você vá para Nínive. Ele escolheu ir ou não. Ou seja, obedecer ou desobedecer. Aqui, a gente tem que entender que foi uma ordem de Deus, tá? Uma ordem de Deus, a gente não pode confundir. Então, ele decidiu, se ele não tivesse livre né, arbítrio, ele teria que ir à força, assim, ele teria que ir sem, assim, é uma coisa que a gente tem que estar pensando também, assim, eu posso estar falando as coisas aqui, mas vocês podem estar anotando aí, para a gente estar conversando com a pastora depois. Porque assim, então, a gente sabe que no final ele foi. Então, o que prevaleceu nesse momento foi a vontade soberana de Deus. Então, nós não temos que confrontar, não temos como confrontar a vontade de Deus. Agora, eu vou abrir uma outra questão. E qual é a vontade do nosso Pai de Deus? Se a vontade de Deus é soberana, ó, para dizer uma coisa, se a vontade de Deus é soberana, e a gente não pode confrontar com ela, então qual será a vontade do Pai? Aí a gente tem que ir para a Bíblia para ver o que fala. Aí eu puxo uma série aqui de coisas, tá? Eu fui marcado, pessoal. 1 Timóteo, capítulo 2. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então aqui, eu já vou falar uma coisa aqui, pessoal. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, certo? Deus deseja que todas as pessoas, né, sejam salvas. Então Deus determinou uns para o inferno e outras para o céu. Aí, a gente vem assim, a gente pensa, né? Porque, poxa, é a vontade de Deus.
Aqui fala aqui, ó, essa vontade é a vontade do Pai. Mas assim, eu puxo aqui. Mas Deus sabe, ó, olha aqui, ó, olha que ponto interessante. Deus sabe que nem todas as pessoas vão crer em seu Filho Jesus. Porque Deus é onisciente, então tem coisa que não cai a nós ficar pensando, sabe? Então Deus sabe. Se Deus disse que uns vão para o inferno e outros vão para o inferno, só que ele não está falando que a pessoa já está salva, ele não está falando, não. Ele está falando que a pessoa vai escolher. Mas Deus, ele sabe, a gente não sabe, ele é onisciente, né? Ele já preveu muito antes disso que certas pessoas não iam crer no seu Filho Jesus. Mas qual é a vontade dele? Que essas pessoas se arrependessem. Então, para isso, Jesus veio, né? Aqui a terra. Outro versículo que eu botei aqui em Apocalipse, né, 4:11, que é a vontade de Deus, que fala, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram feitas. Pela vontade de Deus, tá? A Marcos 14, versículo 35 e 36, caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele e rogava, Abba, Pai, né, papai, papaizinho, todas as coisas são possíveis para ti, afasta de mim este cálice, todavia, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Então aqui a gente vê aqui que Jesus estava fazendo a vontade do Pai, né? Como ele falou, se possível, afasta de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor, a tua vontade, Pai. E aqui em João, capítulo 6, versículo 39, também um versículo que fala, e esta é a vontade do Pai, o qual me enviou. Ou seja, Jesus está falando, esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Beleza. Agora que eu falo aqui, gente, uma historinha bem rápida, né? Sobre, que eu botei aqui no título aqui, fala-nos tu, Moisés, e te ouviremos. Eu coloquei aqui, ó, foi no deserto, onde a Shekinah é a glória de Deus, né? Onde a Shekinah, a glória de Deus, se manifestou de uma maneira jamais vista na história da humanidade, né? Que eu coloquei aqui, ó, Êxodo, capítulo 20, 1 a 20, depois os irmãos podem ler depois, né, com mais calma. Então, a gente sabe que as maravilhas que Deus fez diante do povo, né? Deus fez aquela nuvem que cuidava do povo, né? Durante o sol quente, aquele sol quente no deserto, aquela coluna de fogo que aquecia eles, uma maravilha, uma coisa jamais vista, né? Pragas, assim, né? Muitas coisas que o Senhor fez diante do povo, né? Eles pediram que Moisés falassem para eles e não Deus, porque Deus desceu, cheio de glória e majestade, no monte, naquele monte, e o monte fumegava, e todo mundo com medo, né? Porque grande era a glória do Senhor. E quando o Senhor falava, era trovões, aquela coisa. Então, o povo, né, pediu que Moisés falasse. Aí, de novo, volta aquela questão. Deus escolhe uma pessoa. Deus escolhe pessoas. Então, Moisés era aquele que intermediava, né? Que Deus falava para Moisés, Deus falava para o povo. Beleza, até aqui, beleza, não é nada de pecado, não. Aí Moisés fala, não temais, Deus veio provar-vos e demonstrar-vos o seu poder, né? Isto foi para que a sua grandeza esteja sempre diante de vós. Isto para que, conhecendo a Deus, não pequeis contra ele. Aí eu coloquei, mesmo diante de todos os sinais e maravilhas que Deus operou no meio deles, o povo ainda decidiu pecar. Então isso aqui foi um exemplo que eu estou mostrando aqui para os irmãos, que independente das maravilhas, obras que Deus faz na vida, as pessoas veem, as pessoas ainda têm escolha, se querem obedecer ou não. Aqui, mais um exemplo que eu puxei aqui, só que esse exemplo todos conhecem também, que é sobre, né, Josué e Caleb. Então a gente sabe que chegou um determinado momento que, né, que Deus prometeu a terra prometida, que Deus enviou 12 pessoas, que seriam 12 pessoas representadas, as 12 tribos de Israel. Então eles foram espiar aquela cidade, né, aquela terra que Deus havia prometido, né, aos seus ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó. Então, imagina, os espiões foram lá com essa história. Os espiões foram lá, viram a terra era boa, a terra mandava leite e mel. Eles, inclusive, trouxeram os alimentos, né, perante o povo, falaram. Então, muitos deles, exemplo, 10 falaram, olha, a terra é ótima, a terra é boa, mas eles são povoados por gigantes, são muitos povos, eles ficaram amedrontados. Só que a questão é a seguinte, 2 pessoas, Josué e Caleb, falavam assim, verdade, a gente concorda, a terra é boa, tem gigantes, mas se o Senhor prometeu, se a gente chegou até aqui, a gente vai com o Senhor. Aí o que aconteceu? Eu botei aqui ó, em Números, capítulo 14, versículo 10 a 11, mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Apedrejassem quem? Josué e Caleb. Por quê? Porque eles ainda confiavam que o Senhor ia... Deixa eu admitir aqui a Conceição.
Ok. Josué e Caleb, eles confiavam no Senhor. Gente, ó, a terra é boa, leite e mel. Tem gigantes, tem sim, tem muitos povos, tem sim. Mas a gente confia no Senhor. E se o Senhor estiver conosco, essa terra será nossa. Então o povo, ouvindo isso, queria apedrejar os dois. Porém, o que aconteceu? Deus veio, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, a todos os israelitas. Todo mundo viu quando o Senhor desceu na tenda da congregação. E o Senhor estava enfurecido, falou, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles. Então, aqui eu volto a dizer, ó, manifestação do poder de Deus não é sinal que Deus está aprovando condutas, mas é sinal do seu poder e misericórdia para conosco. Aí o que aconteceu? Quando Deus estava irado com isso, Moisés orou a Deus. Deus falou, Moisés, eu ouvi a tua oração. Só que é o seguinte, esse povo aqui não vai entrar nessa terra. Só Josué e Caleb vai entrar. Vocês entenderam a questão? A obediência ao Senhor. A gente tem escolha, sim, a gente tem escolha. Nosso livre-arbítrio. A gente pode escolher coisa. Né? Aí aqui eu coloquei, ó. Josué e Caleb foram obedientes? Sim. Josué e Caleb tiveram fé? Sim, eles tiveram fé. Eles confiaram no Senhor. Então, entraram lá na terra prometida. A igreja que nós vivemos hoje é a mesma coisa. Então, eu vou dar continuando como quase... Aqui, gente, aqui. Aí eu coloquei aqui, ó. Tudo aqui. É isso. Ok. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Gente, depois eu vou passar esse slide para vocês, tá? Para vocês quiserem. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim os que creem para a salvação. Ou seja, a gente pode ver aqui uma coisa interessante. A gente que está em Cristo, a gente que se diz evangélicos, estamos com o Senhor. O que o Senhor fala para a gente aqui nesse momento? Que nós vivemos pela fé, certo? Nós não vimos Jesus, nós queremos Jesus, o Filho de Deus, pela fé. Só que ele fala, contudo, se nós retrocedermos, a minha alma, ou seja, o Senhor, não se agradará de nós. Aí Paulo fala assim, ó, na Hebreus fala, nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, ou seja, se nós aceitamos Jesus, nós não somos aqueles que se afastam de Jesus, que regridem para a perdição. Ou seja, nós somos aqueles que creem para a salvação. Aqui eu coloquei, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, estamos participando de um plano que foi elaborado antes da fundação do mundo. E somente se estivermos em Cristo Jesus, em obediência à sua palavra, estamos predestinados ao céu. Mas se o negarmos e não vivermos conforme a sua vontade, estaremos predestinados ao inferno. Então, assim, o que aconteceu? Se a gente lembrar, digamos que o Senhor criou Adão e Eva no paraíso, tal, eles pecaram. Só que Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Aí, a presciência de Deus bolou um plano dos que seriam salvos e dos que, que iriam para o inferno. Só que esse plano consistia na seguinte, o seu Filho amado, Jesus, teria que vir à Terra e morrer, para que todo aquele que nele cresce, aí seria salvo. Então a gente vê claramente, Jesus veio, e morreu por todos nós. Só que Deus sabe que nem todos vão aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Então, por isso, se você não aceita Jesus, não é batizado, o destino certo é o inferno. Não tem condição, irmãos. Não tem condição. Agora, mesmo assim, aquela questão, agora que eu estou em Cristo Jesus, eu já estou salvo. Só que a Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado. Paulo fala, olha, aquele que diz que está em pé, que tome cuidado para que não caia. Ou seja, ele está dizendo que mesmo as pessoas que acham que estão em Deus, não quer dizer que agora eu estou salvo, eu vou pecar, eu vou me prostituir, eu vou ver filme pornográfico, eu vou fazer coisas depois da igreja, para fora, como a pastora tem falado para a gente. Então, ou seja, não é assim. Então, a gente foge desses assuntos que traz essas divisões entre nós, mas não é isso. A gente tem que pedir o auxílio do Espírito Santo, que ele venha nos inspirar, que ele venha abrir nosso coração, que a gente pode sim, entrar assim, discutir assim algumas coisas, a gente pode sentar e ver uma discussão, que a gente vê, mas a gente não pode nos irarmos, como a palavra do Senhor fala. Aqui eu botei um versículo de Romanos 6:23, pois o pecado do salário é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, o pecado do salário é a morte. Se você anda no pecado, é certo que você está
indo em direção à morte, se você continua no pecado. Mas ele fala aqui que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Salvador. Em Romanos 12, capítulo 2, e não vos conformeis, para encerrar, tá? E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, pessoal, era isso, né? Teve muitas coisas que podem ter, né, passado despercebidas, né? Mas, assim, eu sei que vocês ouviram essa palavra e tiveram outros entendimentos, né? Outras coisas que foram colocadas na nossa mente, né? Mas, assim, é tanta coisa que dá para falar, só que não dá para falar tudo, assim, né? Em poucos minutos, né? Mas, assim, o Senhor, como a Rebeca falou no início, que o Senhor venha transformar, né? Venha nos dar entendimento na palavra do Senhor, porque a gente, como ministro de louvores, né? Não quer dizer que só o pastor que vai pregar, a gente também tem que saber a palavra do Senhor, e a gente está lá na frente ministrando. Então, imagina um ministro de louvor que só pensa em ministrar na frente, mas não presta atenção na palavra do pastor. Ou seja, uma coisa que é errada, né? Então, a gente busca, né? Ouvir as palavras, né, do Senhor, para nos apresentarmos sempre diante deles, né? Puros, né? Santos. Que o Senhor requer de nós, que nós permaneçamos firmes nele, né? Porque se nós permanecemos nele, é certo, né, que nós estamos caminhando para a vida eterna. Vai deixar a pastora. Ai, ai. Eu estou aqui emocionada, muito feliz, Wilson. Que estudo, pastor, que estudo, belíssimo. É uma pena que a Mira não pôde estar com você. Tenho certeza que ela ia completar bem tudo isso aí que vocês pesquisaram. Mas esse estudo está fantástico. Eu fiz umas anotações aqui. Na realidade, eu gostaria só de fazer uma pergunta do que você trouxe para nós. Você falou para nós sobre a ordem de Deus para a nossa vida, né? E você disse que a ordem, o que Deus mais quer para nós é que nós sejamos salvos, né? Tudo que Ele fez e que Ele faz é para que nós sejamos salvos. E aí eu gostaria que essa noite, quando nós fôssemos orar e ao longo dessa semana, nós perguntássemos a Deus qual é a ordem dele para a nossa vida. Qual é a ordem dele para a sua vida, para a minha vida? Desculpa. Qual é a ordem dele? Né? Por quê? Porque você falou de responsabilidade e você falou de arrependimento. Né? Nós somos mesmo responsáveis e nós precisamos nos arrepender, né, de todos os nossos pecados citados ali em Romanos. Porque quando a gente cita aquela lista de pecados, a gente se vê ali. Eu, pelo menos, me vi ali. Falei, nossa, eu sou arrogante. Nossa, eu sou preguiçosa. Nossa, eu sou fofoqueira. Né? São pecados que nos afastam do Senhor. Então, nessa noite, eu acho que você falou com muita propriedade para nós, e nós precisamos meditar sobre qual é a ordem de Deus para a minha vida. A ordem de Deus, eu meditando sobre isso essa semana, sem saber dessa pergunta, Luiz, eu falava para o Senhor assim, a ordem do Senhor para mim é que eu seja salva. A vontade de Deus para mim é que eu pastoreie vidas. Pastorear vidas significa cuidar de pessoas. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento na minha vida é cuidar de pessoas. E vocês, o que vocês têm que fazer? O que você acha que você tem que fazer nesse momento na sua vida? Aí eu quero convidar todo mundo a abrir a sua tela e a responder essa pergunta, para a gente compartilhar um pouquinho e depois a gente encerrar. Pode começar por você, Wilson. Qual é a ordem de Deus para sua vida? Então, pastor, a ordem de Deus para minha vida, né?
eu só fui conhecer mesmo quando eu aceitei Jesus, né, como meu Senhor e Salvador, né, que eu tava desgarrado nesse mundo, não tinha sentido, né, então a minha vida fez sentido quando eu conheci a Jesus, né, passei a louvar o Senhor, conhecer mais dele, e como eu falei no finalzinho, né, da palavra, assim, até que a gente conheça, né, a boa, perfeita e vontade de Deus. Então, eu sei que o Senhor, Ele quer de mim assim, que eu continue perseverando, né, confiando nele, crendo nele, né, e que eu também traga pessoas, né, para a sua, né, a sua graça, misericórdia, né, que com o meu modo de tocar lá na frente, com o meu modo simples de ser, né, que eu possa estar ganhando pessoas para Jesus, né? A ordem que a gente recebeu de Jesus, né? Quando ele se levantou para o céu e de todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Ou seja, o desejo do Pai que a gente pregue, a gente fale, né? Então, eu vejo também assim, muitas vezes no meu trabalho, né? Meus amigos, pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo, eu não tenho falado da palavra do Senhor, né? Eu não tenho assim, então é coisa que o Senhor coloca no coração, vai. A oportunidade vai chegar e você tem que falar a palavra de Deus para eles, né? Então, assim, então, o que Deus quer na minha vida é que eu continue perseverando. Assim, eu acho, né, no Senhor, né, que eu não desvie, né, que a gente estamos nos exortando uns aos outros, né, falando do amor de Deus. Então, eu creio que a palavra do Senhor na minha vida é que eu continue, né, pregando o evangelho, que eu continue ministrando louvor, independente das circunstâncias, né, adorando o Senhor, né, junto à congregação, aos irmãos. Então, é isso. Fala aí para nós, Adriano, qual é a ordem de Deus para sua vida? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Joia. A ordem de Deus para minha vida é que nem o Luiz falou, né? Aquele que está de pé, né? Que vigie para que não caia. E que Deus quer da minha vida mesmo é que eu não deixe de falar do amor dele, do que ele já tem feito na minha vida, das coisas que ele me permitiu presenciar e levar essa palavra de esperança para outras pessoas, né, que ainda não conhecem a Deus e me manter firme no Espírito Santo, na presença de Deus, que é isso que nos sustenta, é isso que nos mantém de pé, é estar firme na rocha que ele diz. Amém. Amém. Caleb, qual é a ordem de Deus para sua vida? Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo me vendo? Gente, mãe? Ok, estou te ouvindo e estou te ouvindo. Fala, filho. Olha, eu acredito que na minha vida seja que eu tenha mais compaixão, que eu me coloque no lugar dos outros, que eu ame os outros como ele amou, que eu traga esperança em vocês. Eu acho que essa é a vontade de Deus. Essa é a ordem de Deus para a minha vida. Amém. Camila, qual é a ordem de Deus para sua vida? Camila e Gabi. Boa noite, gente. Estamos aqui. Eu vou começar falando. Eu não sei, uma resposta exata, mas eu acredito que, acima de tudo, eu tenho que estar no lugar que Jesus quer que eu esteja e, acima de tudo, no lugar que eu amo Jesus, que eu esteja feliz e amando Jesus. Acima de tudo. E eu também, eu tenho orado, inclusive, sobre isso já há um tempo. Eu estou orando sobre isso. O Espírito Santo está falando muito comigo sobre essa questão mesmo. Eu até me entender como filha do rei mesmo. E estar num lugar que eu ame as pessoas como Jesus amou. Então, isso tem sido algo que eu estou orando ainda sobre isso. Amém. Glória a Deus. Rebeca? Oi, pessoal, Qual é tudo a bem? ordem de Deus para sua vida? Essa pergunta é muito ampla, porque a minha vida é muito grande ainda, eu tenho 21 aninhos aí. Então, eu acho que para minha vida tem uma ordem bem
que eu acho que é uma ordem básica, né, para todo mundo. Mas o que Deus tem falado comigo nos últimos dias é o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados para a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, acho que o chamado de Deus para mim, para minha vida, assim, né, que vai ser para minha vida inteira, é que eu esteja constantemente me transformando de glória em glória, à medida que eu contemplo a face dele. Aleluias. Glória a Deus. Dandara. Tá ouvindo a gente, Dandara? Vocês estão me ouvindo? Sim. Qual é a ordem de Deus para sua vida? A ordem de Deus para minha vida é muito simples e muito... Eu acho que é uma ordem para todos nós, que é ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos em todas as nações. Amém. Glória a Deus. Então, olha só, vocês viram como vocês criaram um cenário de respostas belíssimas sobre a vontade de Deus, sobre aquilo que Deus quer para nós? Vocês viram como vocês são livres para escolher? Vocês podem em qualquer momento dizer: eu não quero ser isso, eu não quero cuidar de pessoas, eu não quero perseverar, eu não quero ter compaixão, eu não quero contemplar a glória de Deus. Conceição, esqueci de perguntar para você, meu amor. Qual é a vontade, qual é a ordem de Deus para sua vida? Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo aí? Estamos. Olha, a ordem que Deus quer para minha vida é que eu não desista, né? Que eu não desista. Que eu faça mais coisas, né, do que eu já tenho feito para Deus, para as pessoas. Claro, né, exaltando e glorificando o nome dele, para que mais pessoas, né, possam ouvir a palavra dele através de mim. Aleluias. Glória a Deus. Cuidar de pessoas, agradar pessoas, perseverar, ter compaixão, contemplar a glória de Deus. Quanta coisa linda, quanta coisa forte, quanta coisa profunda, né? O Senhor está nos levando a um lugar profundo. Nós estamos mergulhando fundo no Senhor. E eu quero ver com vocês agora se alguém tem algum pedido de oração para fazer essa noite, acerca dessa questão que nós conversamos hoje. Se alguém tem alguma inquietude, se alguém não se sente livre, né? Eu anotei aqui, que eu ouvi essa semana numa conversa que eu tive com uma pastora, algo que eu achei muito interessante. Ela falou que no ministério dela, as pessoas são levadas a ter liberdade com responsabilidade, que uma coisa não pode estar desligada da outra, né? Acho que essa noite o Wilson também trouxe isso com muito amor para nós. Nós somos livres para escolher, mas a responsabilidade e a consequência também será nossa. Então, quando nós somos chamados para adorar ao Senhor, para fazer louvor, para glorificar a Deus, e nós não vamos, nós somos livres para isso e ninguém pode nos condenar pela nossa escolha. Mas nós também faremos vamos colher, né, as consequências dessa escolha que nós estamos fazendo. Acho que esse é o ponto forte desse entendimento. Você é livre? Sim, você é livre. E você é responsável por essa liberdade sua. E você é responsável por essa escolha também. Amém? Acho que o Wilson também trouxe para nós algo muito especial sobre a herança completa, né? Assim, quando nós somos obedientes a Deus, quando nós abrimos mão da nossa liberdade, do nosso querer, para fazer a vontade e o querer de Deus, Ele nos recompensa, Ele nos retribui, Ele nos exalta, Ele nos coloca diante de outras nações, né? Diante de outros lugares, porque Ele é Deus. Amém? Amados, algum pedido de oração? Tá tudo bem com vocês? Mira? Eu tenho um aviso.
Eu vou deixar disponível, gente, a gravação da semana passada, que foi o momento que a Camila e a Gabi fizeram a apresentação sobre predestinação. E essa também eu vou deixar disponível e vou avisar para vocês quando já tiver caído no YouTube. Demora um pouco para cair, mas assim que for publicado, eu aviso para vocês, tá bom? E a gente pode também liberar os slides, tá? A gente vai liberar para vocês. Ok? Algum pedido de oração, meus amores? Eu quero pedir a vocês que vocês guardem esse material. Eu verdadeiramente estou muito feliz, estou muito orgulhosa de cada um de vocês, do nível de estudo que vocês estão trazendo aqui, do nível de preparação. O material desses de vocês, a gente falou no início lá, que era material para um retiro de jovens. Eu acho que eu já estou pensando já num congresso, entendeu? No encontrão, porque realmente vocês estão superando todas as expectativas. Está muito lindo esse estudo. Não joguem fora, não desperdicem, guardem, porque eles vão valer ouro. Ouro em pó. Se você amanhã for chamado a uma igreja para ministrar o louvor, você pode pegar esse estudo e levar. Isso é muito bom, isso é muito bacana. Tá bom? Então, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Quero oração pro meu pai, tá? Ah, tá, Adriano. Seu pai tá precisando tá com algum problema? Tá passando mal? Não, aquela questão, né, da saúde dele, né, da vista. Eu tenho outra cirurgia agora, o doutor, para fazer. Tá aguardando ser chamado. A saúde da minha mãe, né, que de vez em quando ela sente, assim, uma tontura, mas coisa rápida passa, mas deve ser por causa do calor também. Uma coisa que eu achei estranha é que ela, ultimamente, ela tem sentido ânsia de vômito, né, assim, do nada. Isso está me preocupando. Oração por isso e pela saúde do meu irmão também. Tá, vamos orar. Por mim, minha irmã. Porque eu e minha irmã, um dia desse, nós batemos boca aqui e ficou um clima bem desagradável. Mas assim, graças a Deus, eu pedi perdão a ela, mas eu quero estar pedindo oração nessa causa também. Amém, amém. Mais algum pedido de oração? A gente vai orar também pela Mira, né? O Caleb estava me lembrando, pela saúde dela. Ela teve um fim de semana de luta, né? Com o neném doente na sexta, depois ela doente. Então vamos estar orando por ela também. Não, filho, tá ok. É porque eu estou anotando os pedidos de oração, tá, amados? Porque toda quarta-feira eu faço um jejum, isso há muitos anos, tá? Acho que tem pelo menos uns 5 anos. Eu faço jejum e oração por todas as famílias da igreja. Aí agora o Senhor tem pedido para mim para eu anotar. Porque a gente vai ficando velha, né? Aí a gente esquece. Aí tem que anotar o nome, estou anotando. Jovem há mais tempo, pastora. Ah, obrigada, Adriano, você é muito gentil. Ok, muito bem, então vamos lá. Vamos estar orando então, vamos colocar essas vidas na presença do Senhor. Muito obrigada, Wilson, pelo estudo de hoje. E vamos estar agradecendo a Deus pela presença de cada um de vocês. Eu quero estar agradecendo de coração por vocês estarem aqui. Eu sei que não é fácil, né? Mas eu sei também que esse não é um chamado da Olívia, é um chamado do Senhor para a vida de vocês. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tudo bem? Então, glória a Deus. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui, Senhor, reunidos com tanta alegria, Senhor, porque nós queremos cumprir a Tua ordem, Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade. Deus, não nos deixe desviar do nosso caminho, não nos deixe nos perder, não deixe com que nós percamos a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Teu altar, Senhor, a vida do Adriano e da Rosiane. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esse atrito, que esse bate-boca, Senhor, que ele não perdure.
Senhor, que o perdão que foi liberado do Adriano para a vida da Rosiane seja um perdão efetivo, que eles possam se reconciliar, Senhor, dia após dia. Coloco também a vida do irmão José, Senhor, a saúde dele, a cirurgia que ele tem para fazer, a vida da irmã Ângela, Senhor, a saúde dela. Pai, em nome de Jesus, visita essa casa essa noite, visita com os teus anjos, Senhor, a casa deles. Senhor, que eles possam vir sentir como maravilhoso é estar na tua presença, como maravilhoso é te servir. Pai, em nome de Jesus, visita o Silvio nesta noite, com a esposa e as meninas. Pai, essa é uma família que se quebrantou diante do teu altar, que te reconheceu como Senhor e Salvador da vida deles. Pai, em nome de Jesus, que toda a graça, que toda a misericórdia, que todo o amor do Senhor transborde nesta família. Eles são um baluarte desta igreja, eles são um pilar desta igreja. Senhor, eles são como atalaias, aqueles que avistam o inimigo e são capazes de nos orientar. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, nós colocamos essa família diante do teu altar, pedimos a sua misericórdia sobre eles. Clamamos, Senhor, pela vida da Mira, Pai, naquele hospital. Senhor, levanta mesmo o atendimento apropriado, dê o medicamento, restitui as células da tua filha. Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus todo o levante de Satanás sobre a vida da Mira. Quero declarar, Senhor, que o inimigo não tem poder sobre a vida dela. Pai, em nome de Jesus, vai cuidando desta família, dela, do Tiago Júnior. Senhor, obrigada pela vida dela, obrigada por esse estudo que ela ajudou o Wilson a fazer. Senhor, obrigada pelo Wilson, Pai. Obrigada porque teu filho tem se permanecido contigo, porque o teu filho, Senhor, tem usado o livre-arbítrio a favor do teu reino, sendo conduzida no teu reino, sendo conduzido na tua palavra. Senhor, toma a vida de cada um de nós nas tuas mãos, derrama a tua unção sobre nós, nos dê uma semana de paz, Senhor, que toda tribulação caia por terra, que toda guerra caia por terra. Senhor, que o seu nome seja o nome que venha a resplandecer a paz aonde quer que nós estejamos. Senhor, que nós tenhamos a paz que a tua palavra nos promete, que é a paz que excede todo entendimento. Recupera as nossas vidas, recupera a nossa saúde, faz com que nós possamos marchar em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu quero pedir a vocês para orarem. Semana passada eu disse para vocês que nós já conseguimos um lugar novo para a nossa igreja. Essa semana nós já começamos a fazer a reforma. Estamos planejando coisas lindas. E vamos orar para nós conseguirmos voltar em breve, né? Então comecem a se preparar, comecem a ensaiar aí o louvor, a pensar numa ministração, não percam foco, porque nós vamos estar voltando. Está chegando a hora. Amém? Fiquem com Deus, tenham uma linda semana, que Deus abençoe vocês. Beijinho. Amém. Amo Tchau, vocês. Tchau. Fiquem Tchau, com pessoal. Deus. Um abraço, viu? Fiquem todos com Deus. Amém. Tchau, gente. Até semana que vem. Até. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, Conceição. Como é que tá o bebê? Boa noite, pastora. Estamos bem. Que bom. Estamos bem, mas graças a Deus os enjoos já passaram mais. Ok, já descobriu o que é? Fiquei bem emocionada ainda com a palavra e com a sua oração. Amém, glória a Deus. Você Ainda não, pastora. Não? Ah, então Ainda tá bom, não. porque nós vamos fazer um chá de bebê bem animado, hein? Ai, que bom. Fiquei muito feliz com a notícia da igreja, que a gente vai voltar. A gente Estou vai muito voltar. ansiosa por isso. Vai ser um lugar muito especial, um lugar grande. Nós estamos muito felizes, estamos agradecendo muito ao Senhor. Vamos poder Amém. fazer ensaio de louvor qualquer dia da semana. Isso vai ser precioso. Oba! Oba! Fiquem com Deus, Amém. boa Vai ser muito bom semana. mesmo. Amém. Deus, tenha uma ótima semana. Amém. Jesus. Tchau, gente. Boa semana. Tchau. Tchau. Valeu, Wilson. Boa, ótima palavra, hein, mano? Arrasou.